Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã. Hoje é dia 21 de outubro de 2025. Estamos fazendo leitura no livro de Juízes. Hoje vamos ler o capítulo 20. Não sei se eu vou conseguir ler todo, porque é bem longo, mas estamos no 20, vamos ler. Os israelitas se vingam do feito ao levita. Olha só, a gente viu ontem, né, sobre o levita, que os filhos de Belial tinham abusado da mulher desse levita, né, a ponto que essa mulher morreu. Então ele manda, né, um pedaço dela, ele destrincha ela. Após fazerem isso com a moça, ele ficou tão revoltado que ele destrincha e manda um pedaço dela para cada povo de Israel. E aí os israelitas ficam revoltados quando recebe e fica sabendo da situação. E ele disse que nunca tinha visto tanto mal em Israel. E aí aqui eles vão se vingar, os israelitas, né? Se vingam do que foi feito ao levita, né? A mulher do levita. Então vamos ler. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem. Ficou todos no mesmo pensamento, com a mesma revolta. Desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxaram da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram aos filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, a cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, daí a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte, tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que a matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo das cidades em Gibeá, para saírem
a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo da cidade, eram 26.000 homens que puxaram da espada, e fora moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra, um cabelo e não arravam. Contaram-se de homens de Israel e fora de Benjamim 400.000 homens, que puxando da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se israelitas e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e juntas de Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar para a peleja no lugar onde o primeiro dia tinha feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E respondeu: sobe contra eles. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá e encontrou eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde perante o Senhor. Ofereceram holocaustos e oferta pacífica, e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias? E Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? E respondeu o Senhor: sobe, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, deixando atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns dos povos e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel. E pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo, então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e atraímos-los da terra para as cidades, para as estradas. Todos os homens de Israel levantaram do seu lugar, se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Gebá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel e vieram contra Gibeá e pelejou contra Reída, porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos dos que puxavam a espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Homens de Israel retiraram-se perante os benjaminitas, porquanto estava
confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá de golpe e feriu toda ao fio da espada. E os homens de Israel tinham uns sinal determinado como emboscada que fizeram levantar da cidade em uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram Benjamim a ferir. Havia já matado uns 35 homens de Israel, porque dizia, com feito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como de fora da coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, e eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. E viraram os homens de Israel e os Benjamim, pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria, e viram diante dos homens de Israel para caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que vinham da cidade destruíram do meio deles. Correram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava ali, alcançava até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha do Rimom, e nas respigas mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens de perto, e seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que puxaram a espada, todos os homens valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, a penha do Rimom, onde ficaram 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram o fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homem como animais, em suma, tudo o que aqui encontraram, e também toda a cidade que chamaram, puseram fogo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Já estamos no 21. Gente, eu li todo porque não tinha como ler incompleto, né? O texto era todo. E a gente viu que o texto, ele por si narra a história, né? Os benjaminitas estavam confiantes. Aqui o povo sobe para se vingar, mas você vê que a intenção do povo não era destruir os benjaminitas. A intenção dos israelitas era que eles entregassem somente os que fizeram mal ao levita. Só que a tribo de Benjamim não deu ouvido ao povo de Israel. Você está vendo como tem situações que nós nos colocamos? Aqui o povo de Benjamim se colocou nessa situação. Se coloca em risco, se coloca em perigo, coloca a sua nação em risco. O seu povo. Por causa da arrogância. Gente, a arrogância, a soberba e a autoconfiança destrói um homem e uma mulher de Deus. Destrói. Porque você confia mais em você mesmo do que em Deus. Aqui, o povo de Israel consultou a Deus para subir contra Benjamim. Mas em nenhum momento você vê os benjaminitas consultar a Deus para saber se o que eles estão fazendo é correto. Então aqui Deus já se ausentou da tribo de Benjamim. Eles tiraram Deus do meio. Você entende? Nenhum momento a tribo de Benjamim pergunta se o que ele está fazendo é correto. A tribo, os israelitas, o tempo todo, vamos subir de novo contra o nosso irmão. Eles estão consultando ao Senhor e perguntando se novamente eles têm que subir contra o próprio irmão. E o Senhor diz, sobe sim, porque o Senhor é justo.
O Senhor podia dizer assim, acaba com isso. Deixa isso para lá. São todos israelitas. Mas o Senhor não gosta, Ele odeia a injustiça, Ele é um Deus justo. E aqui eles tiveram oportunidade de se explicar, oportunidade de devolver os malfeitores. E eles não quiseram, eles quiseram enfrentar. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade diante de Deus. Oportunidade de confessar o nosso pecado, oportunidade de deixar o nosso pecado, oportunidade de deixar o nosso erro, oportunidade de ouvir mais a voz de Deus, mas muitas das vezes nós ficamos cegos, nós ficamos surdos e nós fazemos como esses benjaminitas, deixamos o nosso ego subir, sobressair, esquecemos da voz do Senhor. E damos lugar ao inimigo entrar nas nossas vidas. E nos ceifar, queimar nossa terra, queimar nossa casa. Aqui a gente vê que o povo de Benjamim, aleluia, quando eles estão já pensando que estão no auge, aqui eles já estão pensando que vai acontecer como aconteceu antes. Porque 2 vezes subiram e eles serão vencedores. Ele vai acontecer igual eu derrotei eles antes. Quando eles olham para trás, a cidade está toda queimada. Até quando você vai se permitir ficar na sua cegueira espiritual, deixando a sua casa ser queimada? Até quando você sabe que tem situações na sua vida que só vai mudar depois que você tiver um verdadeiro encontro com Cristo, mas você não se permite e sua casa continua em chamas? Você acha que, como esses povos dos benjaminitas, acha que está tudo bem, acha que vai ser mais um problema que você vai vencer, mas a sua casa está em chamas. Até quando você vai permitir isso? E se permitir ser destruído? Benjamim, a tribo de Benjamim, que permitiu ser destruído, tinha tudo para não ser destruído, mas se permitiu. E tem gente que sabe que o caminho é Cristo, que sabe que precisa fazer uma verdadeira aliança com o Senhor, sabe que está sendo ceifado, que está sendo dizimado, e ainda assim continua insistindo no erro. Será que vai ser necessário você perder a sua vida, como muitos benjaminitas, perder a sua vida e ir para a condenação eterna? Você sabe qual é a condenação eterna? Aí você pode me dizer assim, ó, eu não tenho medo de ir para o inferno, não. Como eu já vi muitos falar, não tem problema. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para os demônios. Você sabe qual é a tristeza maior? A tristeza maior. Não tem problema, não. Eu fico no inferno. Tudo bem. Se você pensa assim, tudo bem. O problema não é ficar no inferno. O problema é a ausência de Deus. O problema é você não desfrutar do que Deus tem preparado para você de uma forma tão especial. Você vai para um lugar onde você não vai mais chorar. Você vai para um lugar onde tem uma casa feita para você. Você tem um lugar que vai ser paz e gozo eterno. Você vai poder ceiar com Jesus. Você vai louvar num grande coral para Ele. E vai viver uma vida plena e eterna, ter um corpo transformado. O problema é você não desfrutar de algo que está sendo feito para você. O inferno não foi feito para nós. Mas Deus, Jesus, ele fala, eu vou para o Pai preparar morada. O problema é você não desfrutar do que está sendo feito especialmente para você. E ir para um local onde não é seu. Entende?
Tem pessoas, né, que a gente vê, vamos dizer assim, eu vou fazer uma comparação aqui, mas eu podia comparar com várias coisas. Mas eu vou fazer uma comparação que é um dos motivos de muito arrependimento de muitas pessoas. Um exemplo, você encontra o amor da sua vida. Vamos dizer assim, na juventude. 14 anos, 15 anos, você encontra o amor da sua vida. E aí, por besteira, vocês se afastam. Aí vocês se afastam e fica e não se veem mais. E aí você encontra o demônio da sua vida. Aí você encontra o demônio da sua vida, porque tem gente que vem como demônio para nossas vidas. Aí você encontra o demônio e diz assim, meu Deus, eu não podia estar lá. Eu tinha o meu amor. Eu estava com aquela pessoa maravilhosa. Eu desisti daquela pessoa por uma besteira. E hoje eu estou passando por isso aqui, por esse inferno. Por que eu fiz isso? Por que eu troquei algo certo, algo lindo por algo duvidoso? E aquele arrependimento fica martelando na sua cabeça, ó, durante anos. Que é algo também que você precisa se libertar, né? Você precisa se libertar do inferno que você vive, você precisa se libertar dos traumas passados para sua alma ter cura, mas a gente só encontra isso em Cristo. Então, o que acontece? Você está entendendo a situação? É um arrependimento para sempre, por conta de coisas pequenas. Você vai deixar de viver algo extraordinário, algo que o Senhor, Ele fala na palavra dele, que estar com Ele, estar com o Senhor, é algo que nem desceu ao nosso coração. É tão lindo lá, é coisa tão perfeita, tão maravilhosa, que Ele diz que a gente não consegue, você não consegue ter a noção, porque é algo que você nunca viu. Você pode pensar o céu como grama, você vestido de branco. Aí você pode imaginar até que você vai ficar entediado, porque é o que eu já ouvi. Mas não é. Ele diz que você não consegue imaginar, porque é algo impensável para o homem. Então não é nada do que você possa pensar. O inferno já está descrito como é. Não tem nenhuma novidade. Mas o céu é algo inimaginável. Então, não perca a oportunidade de desfrutar do que é seu. Porque você pode dizer, como eu citei aqui o exemplo de um amor. Você podia estar vivendo o seu grande amor, mas você desistiu. E está vivendo algo que não foi feito para você. Assim é se você não querer desfrutar do que o Senhor tem para você. E ir parar em um lugar onde não foi feito para você. Então corra. Corra para aceitar o Senhor Jesus. E aqui a gente viu, né? A gente viu que houve uma resposta para a maldade. Toda maldade, todo pecado, toda escolha, ela tem uma consequência. Ou boa, ou ruim. Vai depender da sua escolha. Amém? E aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Bênção de Deus, essa história. Eu fico regozijada a cada texto da palavra do Senhor. Que história forte, que ensinamento, que bênção. O Senhor é maravilhoso. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus.
Obrigada por esse devocional. Obrigada por Senhor ter conduzido tudo até aqui, porque o Senhor faz como o Senhor quer. É o Senhor que manda e nós obedecemos. Bom, Senhor, maravilhoso é se submeter à tua vontade. Vida plena e vida feliz é estar com o Senhor. Maravilhoso e lindo é ter as tuas mãos como cobertura. E eu não quero perder a minha cobertura por nada, Deus. Continua com as tuas mãos, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Ah, Jesus. Nos ajuda a tomar decisões direcionadas pelo Senhor. Que o Senhor venha guiar nossas vidas todo tempo, todo momento, em cada instante. Ah, Senhor. Opera teus milagres nas nossas vidas. O Senhor sabe como precisamos dos seus milagres. O Senhor sabe o que tem no coração de cada pessoa que vai ver esse vídeo. O que cada um está precisando de uma forma especial. Só o Senhor sabe. Realize, por favor. Eu clamo que o Senhor realize. O Senhor sabe o que tem aqui dentro. Ah, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco. Continua, Senhor. Continua nos ajudando a caminhar, prosseguir. Pai, que essa palavra encontre destino certo. E que pessoas venham se converter. Se converter através da tua palavra. Que venha ver cura, salvação, libertação e despertamento nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Deus abençoe.